Ô, Oi, querida! Você tudo hoje, bem, bot... André? Você hoje botou um batom poderoso aí, hein? Ah, foi? Tá bonita. Olha, eu Obrigada. vou te confessar uma coisa. Ah, sim. Você sabe que hoje eu tentei achar uma camisa rosa para botar, descobri que eu Ah, não tô sem camisa rosa. e Eu Damares vai gostar disso. Pois é, eu queria desafiar a regra da Tamares, botar uma camisa Ah, rosa, e não achei. Achei essa camisa aqui, enfim. Mas, enfim, vamos lá. Estou precisando vamos. reformar. Eu acho que a pandemia está mostrando para mim que eu preciso reformar o meu guarda-roupa. E eu Ontem. queria estar caráter hoje, né? Ah, que isso. Tá ótimo. Como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Estou bem também. Soube que você agora há pouco, você comentou comigo, você participou agora de um webinar, enfim, de uma live, né? Agora há pouco. Foi. Me conta um pouco disso aí. Você falou que é um pessoal da sua terra, né? De origem. Sim, sim, eu sou de Unai, uma Hum, cidade no interior de Minas, próximo a Brasília. Poucas pessoas conhecem, e quando uhum. conhecem, não conhecem por coisas boas, assim. Aham. Foi, foi onde ocorreu uma chacina dos fiscais do trabalho anos atrás. Ah, não, Não sei não se me você lembro. lembra, Não. 2003, Uhum. 2004, mais ou menos isso. E aí o movimento, um coletivo está se organizando lá e fizeram um bandeiraço na cidade, foi o primeiro ato que foi organizado, e me convidaram para participar de um bate-papo entre eles sobre direitos da população LGBT, visibilidade, panorama político e histórico desse movimento. E como foi o papo? Foi bom? Foi bom, foi muito bom, foi muito É, bom, foi produtivo. que Sim. bom. Olha, eu queria avisar as pessoas que estão aqui e que eventualmente estão de novo, que, primeiro, eu resolvi fazer de novo a nossa live, refazer a nossa live, ou repetir a nossa live. Primeiro, porque eu acho que é super apropriado, a gente está falando no dia que nós estamos comemorando o orgulho LGBTI+. Eu acho que nada mais significativo do que a gente fazer isso no dia que nós estamos celebrando o movimento aqui. Segundo, porque eu, que sou, desculpa a expressão, um prego, tecnologicamente falando, eu fiz uma bobagem, não consegui registrar o nosso papo. Eu fiquei mortificado, fiquei super chateado. Eu falei para você, pô, Giovana, fiz alguma besteira e não gravei a nossa live. Aí aí eu falei, vamos fazer de novo? Você prontamente falou, vamos fazer. Eu falei, ah, que coisa boa. Fiquei super feliz. E sempre é um prazer Bom, falar com você, tá? eu, E eu me sinto muito honrado com o convite. olha, embora eu acho que a gente tenha que retomar alguns papos, né, alguns conceitos, eu acho que a gente sempre tem coisas novas para falar sobre isso. Eu estava até dizendo ao pessoal que eu aproveitei e separei aqui alguns livros, porque da última vez, no finalzinho do nosso papo, a gente meio que eu te indaguei sobre literatura, filmes, etc. E você me falou, olha, não tem tanta coisa, ou pelo menos não sei se você não lembrou, não tem tanta coisa na literatura brasileira sobre o tema, não é? Talvez até tenha, mas ó, a Paula entrando aí, uma amiga minha querida. Mas eu me lembro, eu separei uns livros que eu comprei algum tempo atrás, quando eu ainda estava fazendo a minha tese de doutorado sobre o discurso de ódio, porque ele tem um capítulo em que fala sobre a questão do preconceito, né? Porque o Sim. discurso do ódio ele é fundado no preconceito, na ignorância, né, nos estereótipos. Então, eu tenho um capítulo em que eu trato do tema do preconceito, porque ele é, digamos assim, um requisito para eu poder explorar mais o conceito de discurso de ódio, entender o que está por trás do discurso do ódio. E aí eu me lembro que quando eu estava viajando, eu comprei alguns livros interessantes. Esse aqui, por exemplo, é muito legal, que usa uma expressão que a gente não usa muito aqui, que é esse aqui, ó, heterossexismo. Tá? A Esse eu expressão não conheço. esse é um livro Conta. estrangeiro, um livro inglês, Heterosexism, an Ethical Challenge. Muito interessante, eu já vi o sumário, já dei uma namorada no livro, mas eu ainda não Ah, li por inteiro. E usa um conceito, uma expressão que a gente não usa. A gente fala muito em LGBTfobia ou homofobia. Eles têm uma expressão mais genérica aqui. Ah, voltamos. voltou. Tá Voltamos. difícil, parece que tem um urucubaca na nossa live, hein? Pois é. Não, tá difícil hoje. Tá difícil, mas a gente não desiste nunca, a gente é brasileiro, né? Não, a gente vai tentando. Vai A gente vai tentando. tentando. Não, e é a coisa do Instagram, que a gente tem que usar celular. Se a gente fizesse através de um outro meio, a gente poderia usar o computador, com Sim. cabo, enfim, a conexão ficar mais firme. Mas vamos embora. A gente tem que usar essas tecnologias todas e faz parte, né?
No futuro a gente vai rir disso aí, porque essas coisas vão estar tão mais avançadas, internet inclusive, etc. Mas eu estava te falando sobre os livros, tem uns livros muito legais. Então, sobre a ideia de heterossexismo. Essa expressão, ela não é muito usada aqui no Brasil, né? Heterossexismo. É, é Ah, lá é? bastante usado, é bastante utilizada. Ah, não Muito mais nas sabia. ciências sociais do que propriamente no direito. O direito não se apropriou de muitas expressões assim, né? Aham, Mas em aham. ciências sociais utiliza bastante heterossexismo, cis-heteronormatividade, é o mais comum, né? Mas o Uhum, heterossexismo, cissexismo, uhum. que é diferente de heterossexismo. Cissexismo diz respeito à identidade de gênero, né? Então, Hum, o sexismo formulado a partir da identidade de gênero concordante com o sexo biológico. Mas são expressões utilizadas, sim. entendi. Não está muito no imaginário popular, porque a gente geralmente fala em Não, homofobia, que na verdade é um conceito, do ponto de vista técnico, diferente, não é? sim, sim. Que a gente não É, confunde, mas a gente acaba usando como se homofobia significasse o heterossexismo, que é um conceito sim, diferente, né? sim. É. Na verdade, o heterossexismo ele é estruturante da sociedade, né? Uma Uhum, sociedade que a população majoritariamente é heterossexual e hegemonicamente isso estabelece normas, condutas, práticas na vida social, e uhum, isso constitui o heterossexismo, né? uhum. Talvez, se pensar o heterossexismo como algo estruturante e a homofobia como uma prática a partir do heterossexismo, acho que é uma relação que é válida fazer. Tem a ver com uma expressão que na outra vez que a gente se encontrou aqui na live, você usou, que eu vi você falou num vídeo, que você fala na heterossexualidade compulsória, né? Como se o Sim, resto tudo fosse desviante, porque todos temos que ser hétero. Quer dizer, então o que não é hétero não é normal, não é né? normal. Não está dentro dessa normalidade, né? Uhum, Tanto a heterossexualidade como a cisgeneridade, ela é tratada como algo compulsório, algo que é dado pela natureza, né? uhum, Então, a partir do momento que se nasce, antes até mesmo de nascer, né? Na concepção, quando identifica o sexo biológico da criança, já cria uma expectativa do que aquele indivíduo vai ser, né? uhum. Heterossexual, se for menino macho pegador, se for menina bela comportada e do lar, e cria toda uma expectativa de padrão, tanto afetivo sexual, quanto também identitário, compulsoriamente para aquela pessoa. E aquela pessoa tem que se adequar a essa norma, né? É. A esse heterossexismo, a esse cissexismo. Eu acho interessante que muitos argumentos usados por pessoas que têm preconceito em relação à comunidade gay ou LGBT, eu falo assim, isso não é normal. E aí a gente começa, então eu já vi algumas pessoas falando assim, vem cá, meu amigo, você usa roupa, né? Ou não, não é natural. Você usa roupa. Roupa é uma coisa natural? Não é uma coisa natural. Ninguém nasce vestido, você nasce pelado, né? Então, o fato de uma coisa não ser natural ou dada pela natureza, como você diz, etc., não faz sentido, né? Porque então, né? O que a gente identifica, André, é que a escolha do que é natural, o que é cultural, é bastante seletiva, né? As pessoas escolhem considerar algo que é natural, algo que não. Então, ser trans, por exemplo, para muita gente, talvez para o senso comum, é algo que não é natural, Uhum, tá? Ah, não, mas você vai modificar seu corpo? Peraí, mas você também modifica seu corpo, né? Se uma mulher cisgênero coloca uma prótese, faz uma cirurgia plástica, qualquer que seja ela, um uhum, homem também faz uma cirurgia plástica, né? Tá modificando o corpo, por uma não questão é? estética. Se uma pessoa coloca um marca-passo, não é natural um marca-passo, Não. né? Você está usando óculos, não é natural. Mas é uma melhoria que você produz artificialmente no seu corpo, né? Logo, para você se sentir bem. Então, quando uma pessoa trans, ela altera o corpo, seja por tratamento hormonal, seja pelos outros recursos que a medicina, que a saúde, que a tecnologia favorece, oferece, é algo que não é natural, talvez, não seja considerado natural, mas é totalmente legítimo que se faça, já que vai produzir um bem-estar emocional, psíquico e físico para aquela pessoa. E você deu um exemplo aí muito, muito significativo para mim, aquela coisa do menino que ele é criado, tipo assim, pegador, sabe? Aquele machinho, né? Então, segura, como é que é?
segura suas cabras aí que meus bodes estão soltos, etc. Aí o cara se torna pai de menina. Aí fica todo paranoico, né? Não, porque a menina Sim. tem que, entendeu? Cuidado, princesinha, etc e tal. Isso é uma coisa muito louca, né? Essa coisa essas criações culturais, porque as pessoas que fomentam isso estão jogando contra si próprios, não percebem isso. Porque hoje o cara é pai de um menino, depois é pai de uma menina, e a menina vai sofrer as consequências do Sim. machismo, dessa sociedade patriarcal, etc. Ou tem um filho que é gay. E aí é um drama na vida daquela pessoa, porque vai contra tudo aquilo que ele acreditava e que de repente rui, como um castelo de cartas, né? E o grande problema quando isso rui como um castelo de cartas é que a família, que é a base da sociedade, que deve ser um espaço de amor incondicional, em um ambiente propício para o desenvolvimento da criança e do adolescente, favorecendo o desenvolvimento em sua integralidade, né, passa a ser um ambiente de ódio, passa a ser um ambiente de não aceitação, né? Porque imagine a violência psicológica ou praticada fisicamente ou até simbolicamente, quando se identifica que aquela criança, aquele adolescente não tem o comportamento desejado. É Né? verdade. Estranhamente, André, o que é muito comum a gente ouvir os relatos é que há um rompimento dos laços afetivos. A família não trata mais aquele sujeito, aquele indivíduo, mais como um filho que deveria dedicar ou devotar amor incondicional como se espera, sabe? E aí não sobra muita coisa nesse ambiente propício e desfavorece bastante o desenvolvimento daquela pessoa, né? Daquele sujeito ali, muitas vezes em fase de formação ainda. E como é que o preconceito e a ignorância destroem famílias? Claro, destroem principalmente filho que é rejeitado por conta de um preconceito idiota cultural, mas destrói porque por dentro, eu não tenho dúvida disso, destrói por dentro também os pais que rejeitam esse filho. Porque você Sim, bota uma sim, criança no mundo, você tem uma responsabilidade. Você traz para o mundo alguém que não pediu para nascer. E você rejeita por conta, enfim, da orientação sexual ou pelo fato de ser transgênero, não se identificar com o seu gênero, etc. Isso é uma loucura, Giovana. Isso é uma loucura. É muito triste isso. E você, na outra live, você falou que essa violência social começa na família, né? O que os transgêneros, os transexuais sofrem, e os gays sofrem, começa geralmente em casa. E aí é o início de um padecimento muito grande sofrido pela população LGBT, né? sim. Eu falo especialmente de pessoas trans, né? Gays, lésbicas também sofrem preconceito, sofrem discriminação, sofrem muita violência doméstica praticada pelos seus familiares mais próximos, pelos pais, pelos irmãos, pelos primos, pelos tios, violências físicas, de castigo, tortura. Já tem de casos, inclusive, de cárcere privado, de jovem ficar acorrentado à beira da cama, sabe? Não podia sair. Mas as pessoas trans, elas acabam sofrendo mais ainda, sabe? Essa prática de violência. E normalmente, a história que a maioria das pessoas trans, principalmente as mulheres trans, contam, é que é uma história de expulsão do lar, de rompimento dos laços afetivos, evasão escolar precoce, porque o ambiente escolar também não é um ambiente propício para a diversidade, para o acolhimento, né? O modelo pedagógico que a gente tem, ele é bastante sexista, bastante binário, né? Em que as atividades escolares elas são distribuídas entre meninos e meninas e não há uma mistura ali, ou não há um acolhimento de quando se tem uma identidade diferente. Hoje, alguns modelos educacionais, pedagógicos estão evoluindo para uma discussão mais ampla sobre gênero e sexualidade, mas ainda assim há um conservadorismo latente aí, presente em diversos discursos, né? Como esse da Damares, que a gente brincou aí com a sua camisa rosa, né? Mas que é um discurso que legitima essas práticas de violência, né? Foi um discurso que ela fez logo quando tomou posse como secretária de Direitos Humanos, falou que meninos vestem rosa, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, e que ensinaria na escola os meninos a serem príncipes. A gente não quer príncipes, a gente quer pessoas que respeitem as outras, né? Então esse ambiente escolar que acaba projetando uma evasão precoce,
leva uma pessoa adolescente, uma menina trans adolescente de 15 anos, em vez de ganhar uma festa de debutante, ganhar uma calçada para se prostituir, né? E aí uma série de outras violências praticadas em outros espaços da sociedade. Giovana, eu vejo que você está sempre buscando dados estatísticos e alguns que me impressionaram muito negativamente. Primeiro, você já falou que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Mas você também me falou uma outra coisa também que me deixou muito triste, que é sobre a expectativa de vida do transexual. Fala um pouquinho para a gente disso aí. Bom, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Ele infelizmente, ocupa o primeiro lugar no ranking dessa estatística, sendo responsável sozinho por 50% dos assassinatos ocorridos no mundo. Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, contraditoriamente, né, é o país que mais consome pornografia erótica envolvendo pessoas trans, segundo uma rede de conteúdo pornográfico. E a expectativa de vida da pessoa trans é de 35 anos. Nossa. Né? É como se Então, já estivéssemos vivendo 200, 300 anos atrás, em que a expectativa de sim, vida das pessoas era tão baixa. sim. Enquanto do brasileiro comum, fala brasileiro comum é estranho, parece que a gente é incomum, né? Mas do brasileiro médio, segundo o IBGE, 72 anos, 72, 75, a pessoa trans é 35, né? É uma Metade. expectativa Menos de da vida muito metade. baixa, menos da metade, né? Uma expectativa de vida muito baixa, Muito triste. e isso é resultado não só da violência física, que é talvez mais facilmente identificada, né? Do homicídio, de outras práticas de violência na rua, mas também de toda a violência simbólica e na precarização da cidadania que essas pessoas sofrem, né? Muitos casos, por exemplo, um número muito grande de morte de pessoas trans se dá por falta de acesso à saúde pública, por exemplo, ou Que coisa. recursos para transexualização. Né? Muitas pessoas não tendo recursos para procurar amparo médico específico, adequado para modificação corporal, elas recorrem a processos violentos, como a injeção de silicone industrial no corpo, para mudança corporal. Né? É muito comum o uso de bombadeiras, que são outras pessoas trans que injetam silicone que é utilizado em avião e automóvel, silicone industrial derretido na panela de ferro, no fogão, injetado no corpo para moldar essa modificação. Para moldar quadril, nádegas, glúteos, às vezes até seio. E isso leva a pessoa a problemas posteriores, né? Eu sei que no governo atual não se pode esperar absolutamente nada em termos de direitos humanos relacionados aos grupos vulneráveis, às minorias, etc. Mas até então, como é que estava, não sei se ainda está, mas está, certamente está sendo desmontado, mas como é que estava a situação, por exemplo, em termos de saúde pública da população trans, por exemplo? Aquele que gostaria de fazer uma cirurgia de redesignação sexual, tem previsão de fazer isso pelo SUS, por exemplo? Não. É extremamente precário. Né? Tem previsão, tem uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina e do SUS sobre, né? É chamado de Programa Transsexualizador, Uhum. né? Que é um programa interdisciplinar, onde apresenta vários profissionais de saúde, né? Deveria ter acesso a vários profissionais de saúde, né? Eu não gosto desse nome, Programa Transsexualizador, porque parece aquelas máquinas dos Jetsons, dos desenhos animados, né? Que entrava numa esteira rolante e ia montando a pessoa até sair o final, né? Me remete a isso, esse nome Programa Transsexualizador, mas de fato é mais ou menos assim que funciona. E é muito precário o atendimento, né? Hoje a gente tem 5 centros com programa transexualizador no país todo, para atender todo mundo. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia, eu acho que outro é um estado no Nordeste, eu não lembro bem qual. E a precariedade existe porque não tem a lista, a fila de espera é muito grande, o tempo de espera para conseguir uma cirurgia, se for o caso de cirurgia, é enorme. Tá? E muita gente que entra no programa transexualizador, André, ele procura muitas vezes não só a modificação corporal e o acesso à saúde.
A pessoa está ali procurando a cidadania, sabe? Ela quer ter um nome reconhecido, quer ter a sua cidadania reconhecida, quer ter uma carteira de trabalho com o nome de acordo com o seu gênero, para que possa se inserir no mercado de trabalho, busca não ser mais alvo de preconceito, discriminação e violência. Então, muitas vezes a pessoa está ali porque realmente quer fazer a mudança corporal, quer fazer uma cirurgia de redesignação sexual, mas outras tantas vezes a pessoa está ali porque pretende alcançar ou sair dessa cidadania precarizada que o Estado brasileiro oferece para a pessoa. Como é que o que você acha que a gente ainda tem que avançar? Eu sei que socialmente demais, mas em termos de amparo jurídico, o que você acha que seria importante nós termos aqui em termos de amparo jurídico no Brasil em relação à população trans? O que você acha que seria uma pauta importante, um diploma legal, ou enfim? Eu vejo, por exemplo, que hoje nós avançamos muito juridicamente, não socialmente, mas juridicamente na defesa da mulher em relação à violência doméstica, etc. Mas, por exemplo, eu não vejo nenhum aparato específico destinado à proteção da população trans, por exemplo, né? Ou das minorias, da população LGBT de um modo geral, né? Porque nós vemos muitos crimes de ódio. Você viu que o Brasil está em primeiro lugar no que diz respeito ao homicídio de pessoas trans, com motivação de ódio, com motivação de preconceito. Você acha que seria, por exemplo, importante nós termos, por exemplo, um aparato judiciário que cuidasse disso? Como é que você vê isso? O que você acha que seria importante? Então, André, eu acho que seria mais importante a gente mudar uma cultura, se é que existe isso, uma cultura organizacional do Estado, sabe? Porque o Estado brasileiro é um Estado muito omisso e inerte na produção legislativa, né? Nós não temos legislação sobre a temática de diversidade sexual, nenhuma. Todas as conquistas, e as conquistas foram importantes, elas se deram via judiciário. Mas a gente não consegue conduzir um processo político, legislativo, de elaboração de políticas públicas importantes e pertinentes para essa população via o processo legislativo. Tá? Tanto é que a decisão de criminalização do STF, de criminalização da homo e transfobia pelo STF, foi pelo legislativo e justamente pela mora legislativa, foi pelo judiciário, desculpa, justamente pela mora legislativa, em se omitir a fazer qualquer menção, a solucionar esse problema grave que atenta contra a integridade, contra a vida da população LGBTI. Tá? Uhum. Então, assim, eu acho que aparato do Estado nós temos. O que a gente precisa é dar condições de acesso a esse aparato. Uhum. Tá? Inclusive as delegacias, várias delegacias de atendimento às mulheres já atendem pessoas trans, principalmente nos grandes centros, né? Essa realidade está mais presente nos grandes centros. Mas a Lei Maria da Penha já é aplicada à mulher trans, então assim, a gente tem recursos para isso, a gente precisa garantir acesso. E eu acho que a principal mudança nesse momento seria uma mudança da cultura política brasileira, em conseguir traduzir isso em processos legislativos que fossem eficazes e garantissem direitos para a população. Eu vi aqui um comentário que meu filho que me ligou. Eu vi alguém comentou assim, depois reclamam do ativismo. Mas sem dúvida nenhuma, o fenômeno do que eles chamam de ativismo judicial tem muito a ver com essa inoperância, essa inércia do nosso legislativo, que está dominado em grande parte por uma bancada conservadora, religiosa, enfim, reacionária em vários pontos. Aliás, esse sempre foi um fenômeno que me constrangeu, a ideia de que justamente aqueles que se dizem religiosos são muitas vezes aqueles que são mais antagônicos em relação à proteção das minorias, à população LGBT. Quer dizer, para quem como eu sempre imaginou a religião como sendo algo ligado ao amor, né? Porque essa ideia de conexão com o divino, para mim só faz sentido se tiver a ver com amor. E tudo que se defende no que diz respeito à população LGBT é o contrário do amor. É o ódio, é o afastamento, é a não inclusão. Então, isso para mim sempre foi muito absurdo.
Agora, eu não tenho dúvida de que isso são interpretações de pessoas retrógradas, de pessoas, enfim, que tiveram uma formação em que aprenderam que isso é anormal, é uma aberração, é antinatural, etc, etc. Porque eu vejo várias pessoas que são muito progressistas e religiosas. Eu mesmo marquei uma live semana que vem com um pastor, Henrique Vieira, que é um pastor evangélico maravilhoso, que eu estou lendo um livro dele, enfim, que eu estou amando, estou adorando para a nossa live, porque esse é o título da live, é o Amor como Revolução, em que ele prega uma religião que é puro amor, que é pura inclusão, não é? Que não é aquele amor dentro de casa, né? Que você é capaz de amar sua mulher, seus filhos, aí você fora de casa, na vida pública, se odeia. Tem vários religiosos aí, né, para os santinhos do Paoco, que são capazes de amar os seus filhos, as suas mulheres, isso é fácil. Agora, amar o outro, né, como Jesus Cristo, ama o outro como a ti mesmo, isso aí, essa parte do livro sagrado é geralmente esquecida, né? Mas eu acho que a gente volta ao início da nossa live aqui hoje, quando eu falei que a questão da natureza ela é escolhida de forma bastante seletiva, né? O que é natural, o que não é natural, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado. Da mesma forma, a leitura religiosa ela implica isso, né? Ela pega um ganchinho ali, um Aqui, versículo ali de maneira bastante seletiva para falar o que pode e o que não pode. Né? Já é bastante claro para o Estado como um todo que a Bíblia tem trechos que não são aplicáveis à sociedade contemporânea. Né? Mas vão lá e pegam um trechozinho e falam, olha, aqui falou que não é pecado, que é aberração. Inclusive, é o nome que mais chamam a gente assim, de aberração. Né? Eu acho que eu comentei com você, a primeira vez que eu ouvi a expressão o homossexualismo, não é nem homossexualidade, homossexualismo, tem o ismo no final, como se fosse um desvio, é uma abominação. A primeira vez que eu ouvi isso da boca de uma pessoa, eu era muito jovem, né? E foi um evangélico que falou isso. E aquilo me impactou de uma forma tal, e a partir desse momento eu ouvi isso várias vezes da boca de religiosos, né? Que isso é aquela história, tem uma frase que diz: o diabo pode ler as escrituras de acordo com seus propósitos, né? Então você pode escolher aplicar, interpretar literalmente um trecho da Bíblia, e com isso você vai estar deixando de aplicar o outro, né? Os principais mandamentos da Bíblia, o principal mandamento de Cristo, né? Amai-vos uns aos outros, amai os outros como a ti mesmo, né? Sim, Isso você aí é esquecido. seleciona para defesa aquilo que te convém, né? É uma loucura isso. Eu queria voltar, se você não se incomodar, eu acho que é importante uma live como essa para a gente educar também as pessoas, né, a mim mesmo, sobre alguns conceitos que são muito importantes, diferenciar conceitos. Eu tenho essa preocupação sempre, como acadêmico que sou, de dar uma explicação adequada para cada conceito, para que a gente não comece a entrar em discussões estéreis que muitas vezes decorrem exatamente da gente estar partindo de pressupostos equivocados sobre palavras, terminologias, etc. Então, eu vejo que, quando a gente fala sobre esse tema, nós temos várias expressões que eu acho que têm que ser desveladas ou reveladas. Por exemplo, a gente fala na questão da gênero, lembra que a gente falou sobre esse papo? Gênero, sexo, sexualidade, identidade de gênero, aí tem as expressões cisgênero, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro começando sobre o básico, né? A diferença entre sexo, gênero e identidade de gênero. E sexualidade. Para começar isso, a gente precisa ver que gênero, sexualidade e corpos são categorias históricas, sociais e culturais. Né? E que em determinados momentos históricos vão ser lidas e em determinadas sociedades vão ser lidos de formas diferentes. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender é que gênero, sexualidade e corpo, ele não é um dado natural. Ele é ressignificado historicamente, culturalmente e socialmente. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí tem essas sopas de letrinhas, né, LGBTI. da comunidade sexo-diversa, que faz que é criada a partir de uma lógica identitarista, obviamente, né, LGBTI, LGBTIQ, LGBTIA, mais no final, e quer dizer sobre essa comunidade sexo-diversa que abrange
a todas as sexualidades ou identidades que são hétero ou cis discordantes da hegemonia, né? Uhum. Enquanto a gente tem a hetero-cis normatividade, né, a hetero-cis a generalidade, que é que domina hegemonicamente, majoritariamente a sociedade, existem essas minorias, né, formadas por gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, assexuais e toda a gama da população, né, dessa comunidade sexo-diversa, que é plural, que é infinita, né, que é múltipla, que a gente não consegue, não vai conseguir nunca categorizar todas elas ou rotular todas elas, e eu acho que não há necessidade de categorizar ou rotular todas, né? O importante é a garantia de respeito, que se referem às orientações sexuais heterodiscordantes, né? As orientações sexuais que dizem respeito ao amor, ao afeto, ao desejo sexual e à identidade de gênero, como a pessoa se identifica no mundo e quer se expressar no mundo. Uhum. Não sei se eu A respondi ou se eu expressão, ficou confusa. a Não sei expressão se eu respondi transgênero. tudo ou se ficou confusa. Não ficou não, mas a gente vai desfiar isso em camadas. Por exemplo, a expressão Tá. transgênero é um grande guarda-chuva, como a gente conversou da outra vez, né? É uma expressão muito Sim. genérica que engloba uma série de identidades. Por exemplo, dentro da expressão transgênero, a gente tem os transexuais, por exemplo, a gente tem os travestis. Por exemplo, qual a diferença entre o transexual e o travesti? Se é que tem. Então, essa pergunta, ela é uma linha muito tênue, assim. Durante muito tempo, travestis e transexuais eram divididas aquela que quer operar e aquela que não quer operar. Era uma definição. Mas essa linha ela foi se tornando mais tênue. Até porque a palavra travesti, primeiramente, é a travesti sempre. A travesti é uma identidade de gênero por natureza, por categoria feminina. Então é sempre a travesti. Sempre vai ser uma expressão feminina de identidade de gênero. É a travesti. Que é uma categoria hoje muito mais de uma identidade política. De pessoas que se afirmam, olha, eu sou uma travesti. É uma identidade não binária por sua natureza, que não está dentro de um gênero, ela nem se um homem trans ou uma mulher trans, sabe? Então é uma identidade política que diferencia da mulher trans. A mulher trans é aquela que normalmente modifica o corpo e se sente. Hoje eu acho que identidade de gênero, André, para ser muito franca assim, ela é autodeclarada. Então assim, o que a pessoa é? A pessoa que tem que falar, sabe? Depende da declaração da pessoa, como ela se sente, como ela se reconhece. Antes havia essa necessidade de categorizar mais. E Botar em hoje a caixinhas, linha, né? botar em caixinhas. Hoje a linha está muito mais tênue, porque durante um bom período, um espaço de tempo recente, como a palavra travesti é muito carregada de estigma, de preconceito, de violência, ela é muito relacionada à prostituição, à prática de crimes, né? Se você der um Google aí, por exemplo, travesti, e procurar imagens, você vai aparecer imagens relacionadas à prostituição ou à violência. Se você procurar transexuais em imagens do Google, por exemplo, vai aparecer histórias de superação. Então, como a identidade travesti, ela ficou com esse estereótipo, esse estigma de ser violenta, de subcidadania, de prostituição, muitas pessoas, mesmo que se identifique como trans, como travesti, no seu espaço íntimo, na sua vida íntima, ela se apresenta como transexual. Porque sabe que essa identidade a contempla e sabe que é uma identidade que ela vai ser menos vítima de violência e de preconceito. A gente. Eu trabalhei no programa Rio Sem Homofobia, aqui no Rio de Janeiro, durante alguns anos, né? Então, a gente fazia um relatório estatístico no final do ano sobre os atendimentos e um grande número de pessoas não se afirmavam travestis. A gente teve um ano que a gente não tinha travestis no atendimento, mas a gente tinha atendido pessoas travestis. Mas elas não se declaravam para ter acesso à saúde pública, ao atendimento público. Uhum. Mas eu posso dizer, vamos lá, eu sou Ah, chato com essa coisa da terminologia, mas eu entendi que hoje isso tudo está muito fluido.
Mas algumas pessoas podem ser chamadas de travesti, porque o transexual tem um pouco aquela coisa de não se identificar com seu sexo biológico. Então, se eu estiver falando besteira, você me corrija, por favor, sem Tá bom, constrangimento nenhum. Estou aqui pode como estar. um aprendiz, tá? A gente está Mas, aprendendo junto. tá. Mas eu posso dizer que uma pessoa pode gostar de se vestir de mulher, por exemplo, e não ser transexual? Pode, E pode. eu posso dizer que ela é travesti? Não necessariamente seja uma travesti. A Mas eu pessoa pode. gosto de vestir. Eu gosto do cross-dressing. Eu gosto de, na minha vida cotidiana, me vestir de mulher. Estou pensando aqui, eu já vi a respeito, já li a respeito, já vi a respeito. E essa pessoa, ela Sim, é uma transexual? Não. pode ser, como pode não ser, depende. Então Por pode ser ou exemplo, pode não ser. pode não ser. Por exemplo, tem transexuais que elas são pessoas trans que sentem isso no seu íntimo, fazem bem psicologicamente, se sentem pessoas trans, mas não têm coragem de transicionar por motivos diversos, ou não podem transicionar por motivos diversos. Por exemplo, ocupam um cargo público, ou tem uma pressão da família grande. Então, ela experiencia essa transgenerilidade no seu espaço íntimo, seja como crossdressing, seja como entre amigos, seja fazendo eventualmente shows, mas ela experiencia essa transexualidade, essa transgeneralidade em algum momento, e ela gosta disso, ela sente prazer nisso, mas não pode transicionar. Então ela poderia ser uma pessoa trans, uma mulher trans, que não teve oportunidade ou não quis transicionar quando pesou os prós e os contras disso para sua vida. Quer Tá? dizer, então eu posso chamar de uma pessoa trans, quer dizer, chamar, eu posso considerar uma pessoa trans ou colocá-la nessa categoria, uma pessoa que não tem desconforto com seu sexo biológico, mas, enfim, gosta de se identificar como sendo do outro gênero, como mulher, se Sim. vestir de mulher, etc. Mas não tem Uma desconforto. pessoa travesti, normalmente, as travestis, ela não tem desconforto com pênis, elas sentem prazer sexual, têm desejos sexuais de serem ativos com seus parceiros, sem que isso seja alvo de um incômodo. O que mostra que a mente humana, a alma humana, tudo é muito complexo, que as pessoas tentam botar em caixinhas, né? Muito quadradinhas, fechadinhas, e não é assim que a banda toca, né? O ser humano não é uma equação matemática perfeita, é muito Não. mais complexo, né? É muito Uhum. mais variável do que as pessoas normalmente imaginam, do que uma caixinha, de que um quadradinho qualquer que as pessoas nos rotulem ou nos guardem. Uhum. Ainda tem as drag queens, que também é uma outra categoria, né? Que eu estava vendo É, muito mas, interessante um vídeo sobre isso. Fala. mas drag queen ela acaba não entrando na transgeneralidade, né? Porque é Uhum. um artista fazendo uma performance. Pode até ter aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele sujeito ter alguma coisa de transexualidade, mas é uma performance artística, né? Exatamente. É como um ator que se monta, mas que depois vai tirar a sua montagem, a sua roupa, a sua peruca, a sua maquiagem e vai voltar para casa como uma pessoa cisgênero, Aham. né? Então, drag queens, transformistas, acabam sendo uma categoria muito mais artística, que eu acho que deveria ser reconhecida, inclusive, como um tipo de performance artística e reconhecido como tal. Mas de certa forma, socialmente já é, né? Mas talvez não do ponto de vista jurídico, né? Não tem uma regulamentação, etc, né? Mas cada vez mais a gente tem isso aqui. O Brasil está muito atrasado. Não, esquece a questão só social, que a gente já sabe que aqui é lamentável. Mas o Brasil está muito atrasado em termos de legislação, de reconhecimento dos direitos em relação a outros países, do ponto de vista jurídico. Como é que você colocaria o Brasil no cenário mundial? Processo legislativo, o Brasil está super atrasado, né? Eu Uhum. acho que a gente tem se equiparado bastante por esse, alguém falou ativismo judicial, mas justamente pelas conquistas que nós temos obtido graças a decisões judiciais, né? As decisões judiciais têm fortalecido e têm colocado o Brasil, acho que em pé de igualdade com boa parte do mundo progressivo, assim, progressista, né? Claro que existem países, estados
com legislações muito atrasadas, retrógradas e que não garantem direitos para a população LGBTI, mas o Brasil não tem deixado a desejar com essas conquistas. Claro que é um processo que tem sido muito lento, né? E que muitas vezes se esbarra numa estrutura de uma LGBTI-fobia que está presente na sociedade, né? Uhum. A gente vê, por exemplo, agora recentemente, na decisão mais recente do STF sobre doação de sangue, apesar que até pouco tempo o Brasil, pessoas LGBTI não podiam doar sangue, né? Apesar da decisão do STF, ainda assim havia centros de doação de sangue que não recebiam sangue, doação de pessoas LGBTI, mesmo após a decisão, né? A questão da retificação de nome, a requalificação civil. O STF julgou lá que poderia ser feito direto no cartório por meio de processo administrativo. Mas a decisão do CNJ elenca uma lista de documentos que as pessoas normalmente não têm acesso, né? Se a gente considerar o grau de desigualdade que o Brasil, as mazelas sociais, a desigualdade que permeia a sociedade brasileira, não consegue ter acesso a todas as certidões, por exemplo, que são exigidas para fazer a requalificação civil. E ainda assim, mesmo que tenha acesso, ainda vai passar pelo escrutínio do tabelião, que passou a ser um caliban da moral a identificar se aquela pessoa a identificar se aquela pessoa ela apresenta as características secundárias que a caracteriza como uma pessoa trans, fazendo esse julgamento e arrastando o processo administrativo que poderia ser rápido por um longo tempo. A gente tem visto isso agora com a decisão de criminalização também, que é uma decisão que é uma conquista, mas que foi uma decisão que não é muito boa, porque a lei de racismo, ela nunca pegou bem no Brasil. Né? As pessoas que sofriam, porque a decisão diz que enquanto não houver legislação, edição de uma lei própria, autônoma, sobre os crimes de LGBTfobia, deve se aplicar a lei de racismo. Né? E a lei que combate o racismo no Brasil, ela nunca foi muito bem aplicada, porque a estrutura da sociedade ela é racista. Né? O racismo ele é estrutural na sociedade. Então, uma pessoa que foi vítima de discriminação não conseguia fazer uma ocorrência dessa situação. Da mesma forma, pessoas LGBTI que têm sido vítimas de discriminação não conseguem fazer as ocorrências ou a denúncia sobre isso. Então, a gente tem que enfrentar ainda esses percalços no meio do caminho, de uma LGBTI-fobia estrutural, que dificulta o acesso às garantias de direito. Por isso que me parece que qualquer mudança significativa, qualquer avanço significativo em relação ao tema, passa, eu acho que você concorda comigo nisso, pela questão da educação, da questão cultural. Não adianta a gente querer, enfim, passar normas que são difíceis de passar ou decidir em buscar superar a ausência, essa lacuna legislativa com decisões judiciais, se a gente não implementar políticas públicas que busquem incentivar a ideia da inclusão social, do respeito dos direitos humanos, enfim, mudar a questão do ponto de vista cultural. E isso começa lá na escola, bem cedinho, né? Porque é ali que a gente começa a realmente mudar as cabeças, que fica cada vez mais difícil, né? Você mudar cabeças, né? Quando vira burro velho, para você mudar uma cabeça é difícil. Então, a questão é a mudança cultural. Você até mencionou uma autora, quando eu perguntei sobre alguns autores importantes que a gente poderia ler, você citou a Bell Hooks, que, enfim, é uma negra, que escreve sobre feminismo negro, etc. E eu tenho alguns livros aqui em casa. Eu achei um que é muito legal, que talvez você já tenha lido dela, que se chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, aqui da Bell Hooks. Esse eu não li, não. Esse é maravilhoso também, que ela realmente é uma autora assim, seminal, fantástica, e que eu acho que a ideia é essa. Ela, inclusive, aqui no sumário, é interessante que tem um item que ela fala em quem? Paulo Freire. Olha só. Ela é muito freiriana, ela usa muito Paulo Freire como referência. Que é um nome que está sendo demonizado pelo governo atual, né? Quer dizer, um nome que é citado mundialmente, academicamente, fora do Brasil, aqui, enfim, é repudiado pelo governo. Quer dizer,
Quando a gente consegue produzir coisas boas, vem então, enfim, um governo reacionário e desmonta isso aí, como se aquilo ali Sim. fosse coisa de comunista. Enfim, aquela maluquice ideológica que a gente está vivendo, né? Aquela disputa idiota, tola, ideológica que não passa por uma racionalidade, passa por uma questão emocional, quer dizer, de Não, ódio, de preconceito. acho que apontar que isso ou aquilo é coisa de comunista É. é de uma imaturidade, de uma falta de capacidade cognitiva, tipo a história do homem do saco que põe medo na gente quando a gente é criança, né? Hum, hum. Você não pode aprontar nada que o homem do saco vai te pegar. Falar isso de comunista é mais ou menos é a mesma coisa, sabe? É de uma falta de capacidade cognitiva enorme, demonizar tudo, né, falando que é algo do comunismo, sabe? Porque não é. A discussão de gênero, por exemplo, nem é algo do comunismo. O comunismo o marxismo não discute as questões de gênero assim dessa forma, né? Como a gente discute hoje em dia. E você falou de demonizar, né? Demonização do Paulo Freire, dos métodos de educação freiriano. A gente vê essa demonização em vários outros aspectos do campo de sexualidade e gênero, né? Criar um termo agora, ideologia de gênero, que vem sendo extremamente demonizado em todas as discussões, né? E Não que não se faz o pode menor dizer, sentido falar em não ideologia faz, de gênero. não faz Não tem sentido. sentido nenhum. Né? Se a gente pegar os conceitos de ideologia e gênero, falar que Deus fez Adão e Eva é uma ideologia de gênero, porque se naturaliza ali a criação do mundo nesses dois gêneros de forma binária e sexista, né? Uhum. E eles pegaram essa expressão, que é uma expressão fundamentalista religiosa também, para Uhum. impedir que todas as discussões sobre gênero e sexualidade não se avançassem, né? Hoje impedem a educação sexual nas escolas, no momento que aumenta o número de gravidez na adolescência, aumenta a infecção de doenças de DST, de HIV, de AIDS entre os mais jovens, né? Impedindo que as pessoas tenham acesso a uma informação segura, a métodos de prevenção, de proteção. Enfim, a gente vive um momento muito complicado, né? O que eu acho que as pessoas não se dão conta é que quando a gente fala em direitos humanos, hoje, aqui no Brasil, pelo menos, a questão da defesa dos direitos humanos está colada estupidamente, idioticamente, à ideia de que é coisa da esquerda. Ah, direitos humanos, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com a esquerda, isso é uma conquista civilizatória, que não tem a ver com a ideologia direita, esquerda, centro, ou mais à direita ou mais à esquerda. Não, não tem nada absolutamente a ver. Se a gente for parar para pensar, diversos regimes ditatoriais, totalitários, de direita ou de esquerda, perseguiram minorias. Então a gente vai encontrar esse tipo de perseguição em regimes ditatoriais de direita, né, que também muitas vezes perseguiram minorias, e de esquerda também, né, supostamente comunistas ou socialistas, etc., que, enfim, perseguiram os homossexuais, enfim, os transexuais, etc. Então, essas minorias foram vitimizadas, estigmatizadas pelos dois lados do espectro político, ou que se diziam do espectro político. Então, isso não tem nada a ver com ideologia. Isso tem a ver com uma conquista civilizatória da humanidade. Mas as pessoas não veem isso. Então, se apropriam dessas pautas, né, como se isso fosse de um lado ou de outro. É uma bobagem também. Eu acho que ninguém tem que dizer assim, isso é uma pauta da esquerda. Não é uma pauta da esquerda. Isso é uma pauta da humanidade. Isso é uma pauta da Sim, civilização. sim, verdade, verdade. Não Né? concordo inteiramente com você. Essa cooptação e essa disputa narrativa do que é de direita e do que é de esquerda só traz prejuízo para a população como um todo, né? Para a humanidade, porque é um ganho da humanidade mesmo essas conquistas, esse debate e a construção desses direitos, né? Foram perseguições, mortes, atrocidades que a humanidade cometeu em algum momento que fez a gente chegar com um acordo civilizatório de proteção de direitos e de garantias da proteção desses direitos, né? Uhum. Ô, Giovana, a gente já está Oi. mais ou menos chegando perto do final da nossa live aqui. É, claro que eu quero te agradecer, principalmente por você ter topado fazer de novo. E dessa vez, se Deus quiser, vai ficar gravada a nossa live. Eu não vou fazer a mesma besteira que eu fiz antes. Mas eu queria, mais do que te agradecer, eu queria convidar você a
cada vez mais participar da Escola da Magistratura. Queria franquear para você o nosso centro de pesquisas que nós temos lá, Brian Gard, que a gente fundou ano passado, para fazer pesquisa empírica, para que você possa liderar, possa sugerir pesquisas, trabalhos, estudos em relação ao tema, né, do movimento LGBTI+. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, que a gente tem que estar sempre engajado, a gente tem que estar sempre buscando desenvolver a nossa sociedade, abrir a cabeça das pessoas, trazer dados, elementos, de modo que eu queria convidar você a fazer parte do nosso centro de pesquisas, oferecendo para você a Escola da Magistratura, portas abertas para você, e pensar outras iniciativas em que a Escola da Magistratura poderia estar engajada para a defesa dos direitos humanos, né? Para a inclusão social, direito dos grupos estigmatizados historicamente, da população LGBTI, como também eu acho muito importante a gente se engajar na proteção dos grupos que são estigmatizados, os grupos raciais estigmatizados também, os negros, hispânicos, enfim. Então, eu queria fazer esse convite de público para você, para que a gente continue esse nosso papo, tá? Porque você é uma professora importante, uma especialista no tema, e a EMERD precisa dos melhores para a gente avançar como sociedade, tá bom? Eu fico muito feliz, eu já me sinto bastante honrada com o convite para bater o papo aqui com você hoje, e fico mais honrada ainda com esse convite, e espero que a gente possa desenvolver alguma coisa juntos, sim, vamos fazer algo para discutir, para ampliar, para debater. Eu acho que o conhecimento, o aprendizado, ele é de extrema importância para a gente mudar essa estrutura da sociedade que a gente critica, né? A gente só vai conseguir mudar a sociedade, né, fazer com que as pessoas respeitem e incluam a diversidade a partir mesmo da educação, do aprendizado, do convívio, da ocupação dos espaços públicos, dos espaços de poder, pelas minorias que foram aviltadas, que tiveram seus direitos alijados e que não puderam acessar. Então, somente a partir disso que a gente vai conseguir mudar, fazer a mudança histórica, a mudança cultural que a gente falou durante essa live aqui. Giovana, super obrigada. Eu quero já deixar aqui convidado o nosso público que nos acompanha. Hoje a gente teve mais público do que na nossa primeira live, viu? Sim. Eu queria convidar todos para segunda-feira participarem do nosso webinar. Você lembra qual é o horário do webinar? Não? É 12 horas, acho que meio-dia. Meio-dia? Não é 10 da manhã, não? Eu vou ter que confirmar. Não sei. De qualquer maneira, entre na página da EMERGE, eu vou colocar nas redes sociais de novo. Já está lá, mas eu vou colocar de novo. Amanhã temos, então, um webinar com a nossa querida Giovana Cambroni, com outros professores, especialistas, e nós vamos estar falando sobre o movimento LGBTI+. Então, eu convido a todos para comparecerem, vamos bater esse papo, vamos aprofundar esse nosso papo aqui informal, que sempre é muito prazeroso, com a Giovana, que é uma professora que eu admiro imensamente, e mais do que uma professora que eu admiro, uma pessoa, enfim, com uma alma e um coração que, para mim, são assim, imensos. Tá? Te agradeço imensamente, super obrigado, receba o meu amor, o meu carinho, tá? E um beijo a todos. Participe aqui das nossas lives, dos nossos webinars. Semana que vem, no mesmo dia, na mesma hora, a gente vai ter uma outra live, sempre com alguém muito legal para a gente entrevistar. Gente, um beijo, Giovana. Tudo de bom para vocês. Beijo, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau.